E eu até tenho que explicar o papel do otorrino, porque tem um monte de gente perguntando o que o otorrino tem a ver com isso, né? Eu acho que toda criança que tem distúrbio de fala, ela precisa inicialmente passar por otorrino. O tratamento é com Sim. a fonoaudióloga, é fonoterapia na grande maioria das vezes, mas a gente tem um monte de coisa, gente, para descartar clinicamente e que vão Uhum. interferir, inclusive, no resultado da fonoterapia. Dentro das causas que a gente pode falar aqui. Então, ó, eu até anotei, porque eu não quero esquecer de falar. Então, primeiro, alterações respiratórias interferem para falar. Rinite Muito. alérgica, aumento da adenoide, que é a famosa carne esponjosa. Tudo isso, gente, fica difícil às vezes de você compreender o que a criança está falando, porque ela está tão congestionada. Então, às vezes aquela criança que você fala, ela é meio fanha, sabe? Aquela coisa assim, ela é Uhum. muito fanha, eu não consigo entender. Esse termo fanha não é um termo técnico, mas assim, é um termo que as É mães o entendem. Então, conhecido. isso é um termo, é um problema nasal, às vezes, que a gente consegue tratar clinicamente, às vezes nem é cirurgia, e que vai, né, Silvana, interferir Sim. diretamente no resultado da fonoterapia. Isso, porque aí ele chega para mim, ele é fanho, mas não tratou a causa do Sim, problema. Então, a gente fica, então não vai sair da fono. Então, se a gente não fizer esse acompanhamento juntas, porque assim, ó, quando é um respirador bucal, ele tem um crescimento crânio-facial todo alterado, alterado. musculatura flácida, né? Então, essa criança, ela não consegue ganhar habilidade motora para pronunciar. E como Sim, está desarmônico, ela pode ter alteração até na arcada dentária, né? Então, precisa, porque eu posso fazer todo um trabalho de correção, mas ele continua. Então, toda vez que ele entrar em crise respiratória, o meu trabalho foi embora. primeiro recado para tudo, todo mundo. Se seu filho tem atraso de fala e ele ronca igual um tratorzinho de noite, ele precisa se tratar. Um fator limitante, inclusive para a fono ter resultado na fonoterapia e desenvolver a fala dessa criança, né, Silvana? Outra Sim, coisa que eu né? coloquei aqui, alterações anatômicas, que às vezes a fono até vê isso também, consegue Ver. identificar, mas às vezes a gente pega aqui fenda palatina, que é o céu da boca que não é Boca. completamente fechado, ou às vezes ele até é fechado, mas ele não tem o músculo funcionando direito. Então, às vezes, meu filho não tem fenda, mas às vezes é uma fenda submucosa que a gente chama. Aham. Não tem buraco no céu da boca, mas o céu da boca da criança não funciona adequadamente, né? Deve. Outra coisa, a tal da língua presa, Muito tá? comum, né? Super. A língua presa, gente, a gente precisa da língua, né, Silvana? A gente precisa da língua para Sim, falar. tem fonemas que não conseguem. Lógico que a criança acaba achando um jeito de adaptar, mas ela não vai conseguir uma produção boa, adequada para aquela, porque ela não tem mobilidade de língua, aquela língua dela tá travada dentro da boca, presa, né? Literalmente presa. E aí Sim. precisa da intervenção. E não é a fono que faz essa parte. Outra coisa que é super importante, que o otorrino precisa descartar, é perda auditiva. Gente, olha só, Silvana, eu vou tomar liberdade também, se você não concordar, você vai falar para mim. Ok, Eu sempre vamos. comparo ouvido com olho, porque as pessoas têm um problema para entender perda de audição. E para visão não tem Sim. tanto. O que acontece? A maioria das pessoas que utilizam óculos, se você retirar o óculos dela, ela é cega? Não. Ela vai Não, ter talvez uma dificuldade ali para ler dificuldade. alguma letra menor, tudo mais. Gente, com audição é a mesma coisa, tá? O fato de você achar que o seu filho escuta bem, não descarta que de repente ele tenha uma perda de audição leve ali, Isso. que está passando despercebida. Quantas vezes você pega criança que está com dificuldade na escola e a professora pega e fala assim: tem que levar no oftalmologista para ver se não tem perda de visão. E vai lá, tem meio grau. E coloca o óculos e meio grau faz uma diferença absurda Diferença, na com aprendizagem. certeza. A adição, gente, é a mesma coisa, tá? Então, a criança, ela tem uma perda auditiva leve, ela não é surda, gente, pelo amor de Deus. Você vai ter a percepção de que a criança escuta normalmente, entendeu? É, Só que, para desenvolvimento de fala, se você tem uma alteração auditiva, né, vai ter Silvana? complicações, porque assim, ela não vai ter uma boa discriminação auditiva. Então, se é uma perda pequena,
passa às vezes despercebido, mas ela não tem boa discriminação auditiva para alguns sons, tipo assim, o som do S, que é um S, um Z, Z, é muito Ela não consegue sibilante, é muito diferenciar. baixo. Isso, então às vezes ela não consegue adquirir esse fonema, até porque ela não consegue discriminar ele auditivamente na fala do E, outro. gente, a maioria das perdas de audição na infância é transitória e são tratadas clinicamente. Não é uma criança que vai, tipo, ter que usar aparelho auditivo ou vai ficar Sim, completamente surda, com uma perda de audição total. O otorrino, ele entra nessa avaliação inicial da criança com distúrbio de fala para poder descartar tudo isso, tratar tudo isso. Mas quem que vai fazer todo o trabalho de reabilitação, de acompanhamento dessa criança é a fonoaudióloga, né, Sil? sim, e assim, eu preciso que trate a causa e eu vou tratar as consequências disso. Quais são as sequelas que essa alteração auditiva deixou nessa criança? Mas antes de qualquer coisa, é preciso tratar o problema inicial, para que a Sim, gente tenha êxito no processo terapêutico fonoaudiológico.